A Política Nacional de Juventude foi instituída em 2005 no governo do presidente Lula, com o marco da criação da Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, com a criação do Conselho Nacional de Juventude, que tem um peso maior de participação da sociedade civil, são 2/3 de organizações sociais e 1/3 de participação governamental, e o ProJovem. O foco da construção da política de 2005 que balizou os anos seguintes foi políticas de inclusão da juventude, e foi extremamente importante esse período porque abriu dentro do governo federal esse enfoque da juventude com a superação de um estereótipo construído sobre a juventude brasileira de que a juventude era um problema social. A política desenvolvida no governo do presidente Lula inverteu essa lógica, reafirmando os jovens como sujeito de direitos, e isso fez com que a gente avançasse, na conquista de várias políticas no governo federal e que isso também fosse replicando para dentro dos governos estaduais e municipais, fortalecendo as organizações juvenis através da participação social na construção da política pública de juventude. Agora, no governo da presidenta Dilma, a gente continua reforçando esse desafio da inclusão da juventude, porque metade dos 16 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no nosso país são crianças e jovens adolescentes. Então, a superação dessa reprodução da pobreza com certeza é um grande desafio, mas nós precisamos dar um passo além no entendimento da Secretaria Nacional de Juventude na atual conjuntura, que é fortalecer políticas para além da inclusão, políticas que garantam a emancipação e autonomia da juventude brasileira, e é esse o grande desafio colocado na construção do PPA da juventude, na conquista importante que foi ter um programa específico de juventude, abarcando uma série de ações no plano plurianual, e essas ações vão desde iniciativas na área do trabalho decente, da lei do aprendizado, do apoio à formação da juventude brasileira, do apoio a iniciativas e projetos juvenis de geração de renda, da construção das estações de juventude, que são polos de articulação, informação, serviços e execução da política de juventude dentro do território. A nossa meta são construir 300 estações móveis e unidades fixas das estações de juventude. A importância de construir um plano nacional que combata os homicídios que acometem especialmente os jovens negros no nosso país. Esse tema é pauta do Fórum de Direitos e Cidadania, e nós estamos agora no momento de diálogo com a sociedade para qualificar esse plano, e colocar ele em funcionamento no ano que vem nos territórios mais violentos do país, com ações que vão desde a inclusão desses jovens, de políticas de educação, de formação, de qualificação, acesso à cultura, ao esporte, mas também ações na área da segurança pública que revertam o forte cenário de violência que atingem os jovens brasileiros, em especial os jovens negros. A construção de um observatório, de um participatório da juventude, como um espaço de qualificação das demandas, dos dados, dos conteúdos, dos debates sobre juventude no país, com participação social. Por isso, a ideia de um participatório, que é um espaço virtual de diálogo da juventude brasileira, reforçar as políticas para as mulheres jovens, para a juventude LGBT, ou seja, fortalecer a diversidade da juventude e garantir com que o olhar das políticas públicas de juventude contemplem as várias demandas, os vários segmentos, e essa grande diversidade que representa os jovens brasileiros, como, por exemplo, a juventude rural, que nós sabemos que todos os avanços que foram promovidos nos últimos anos para a agricultura familiar, nós ainda precisamos reforçar mais o foco da juventude rural, porque ela continua saindo do campo, apesar dos inúmeros investimentos e do crescimento, do fortalecimento da agricultura familiar no último período. Porque esses jovens carecem não só do acesso à sua família, à renda, ao crédito, à terra, mas especialmente para a juventude rural nós estamos falando da geração da autonomia, do acesso à renda e da definição dos projetos a serem construídos por esses próprios jovens no espaço rural. Então isso significa reverter um estereótipo que ainda tem sobre a juventude rural no nosso país,
né? Um cenário que ainda cria estereótipos sobre essa juventude e reforça muitas vezes uma lógica de que os jovens não querem ficar no campo. Tem dados efetivos que demonstram que há um desejo da maior parte da juventude rural em permanecer no espaço, né, do campo. No entanto, precisam ter políticas que ajudem a promover uma melhoria real na condição de vida desses jovens e na valorização do espaço rural. Por isso, a Secretaria está priorizando esse tema dentro das suas várias ações. Lançamos esse ano, em parceria com o Ministério das Comunicações, um edital de inclusão digital dos jovens rurais a partir de uma ação das universidades federais e dos institutos federais. Estão prevendo ações de capacitação. Construímos um espaço de grupo de trabalho e de diálogo com as organizações dos movimentos sociais, né? As estações da juventude, a ideia das estações móveis é que elas possam chegar ao espaço rural. E a ideia da construção desse grupo de trabalho é envolver uma série de ministérios que já estão participando para construir uma política nacional articulada para os jovens do campo, porque no nosso entendimento não é só o crédito, não é só assistência técnica, não é só o acesso à terra que vai garantir a permanência dos jovens do campo. É a construção de um conjunto de ações que crie condições de opção para esses jovens, se quiserem ir para a cidade, que possa ir por vontade própria e não por falta de condições de ficar no campo. Então, esses são alguns dos desafios que se colocam na agenda política da Secretaria Nacional de Juventude. Temos um PPA para responder esse conjunto de demandas, estão avançando na articulação intragovernamental entre os ministérios para que o Pronatec, as políticas de educação, as políticas de segurança consigam ampliar, estou dando alguns exemplos, consigam ampliar o seu olhar sobre o sujeito jovem, que hoje no nosso país representam 53 milhões de pessoas de 15 a 29 anos. Então, nosso grande desafio, sem dúvida nenhuma, é fazer com que esses jovens sejam estratégicos para o desenvolvimento sustentável do país, ajudando a promover esse outro desenvolvimento sustentável e também como beneficiários do crescimento que passa o nosso país, além de reforçar os jovens como sujeito de direitos. Essa pauta não está superada, muito pelo contrário, nós precisamos reforçar cada vez mais os direitos que garantam à juventude brasileira o desenvolvimento integral, o direito ao território, o direito à experimentação, o direito à participação da juventude. Então, essa é a agenda que está colocada, inclusive agora, para a segunda Conferência Nacional de Juventude, que acontecerá em Brasília, de 9 a 12 de dezembro. Então, estamos às vésperas da conferência. E são esses eixos dos direitos da juventude que permeiam essa conferência, e ela tem como lema conquistar direitos e desenvolver o Brasil. Então é a síntese desse debate, da necessidade de, para além de definir quais são os direitos, é garantir como eles podem ser executados e como que o Estado brasileiro, nos seus entes, podem garantir que essa política aconteça lá na ponta. E aí nós esperamos de fato que essa segunda conferência nos ajude, além de definir melhor e discutir os direitos da juventude, nos ajude a construir um plano nacional de juventude em diálogo com a Câmara dos Deputados, para que nós possamos ter um instrumento no governo federal que defina as metas, as ações, os programas a serem executados nos próximos 10 anos. Que a gente, com a mobilização da conferência, conquistem a aprovação do Estatuto da Juventude que está no Senado Federal e que garante a definição dos direitos e aponta a criação de um Sistema Nacional de Juventude, que é o arcabouço legal, que definirá quais são os papéis dos órgãos gestores de juventude, dos entes federados, que recursos são necessários para executar a política de juventude, que orçamento, que forma vai se dar a ampliação desse orçamento. Então, o grande desafio das conferências é o pós-conferência, é como que a gente vai implementar esse conjunto de ações definidas. Por isso, nós queremos que a segunda Conferência Nacional ajude a incidir efetivamente na construção dos marcos legais da juventude brasileira e represente e fortaleça a grande diversidade da juventude do nosso país. Então, fica até uma chamada para os jovens que não saíram como delegados para essa conferência, que possam acompanhar pelo site da Secretaria de Juventude a transmissão e possam estar acompanhando e debatendo junto com os 2.000 delegados e delegadas do Brasil inteiro que farão parte da segunda Conferência Nacional de Juventude, um processo extremamente vitorioso que envolveu mais de 1.000 municípios na base, quase 200 territórios, várias regionais, muitas conferências livres, uma consulta às comunidades e aos povos tradicionais,
que tiraram delegados da etapa nacional e também numa conferência virtual. Então, a Conferência Nacional ela sela um grande processo de participação e que nós ensejamos que efetivamente ajude a incidir nos rumos da política nacional de juventude e dos grandes desafios que nós ainda temos pela frente para, de fato, valorizar, garantir direitos e promover ainda mais o papel dos jovens no desenvolvimento sustentável do país.